Eles querem matar Paulo porque Paulo está pregando um evangelho que está indo na contramão do que eles estão ensinando. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais. E aí ele chega em Roma. E aí o que acontece? Ele chega em Roma. Fica 2 anos preso. 2 anos preso. Agora preste atenção nisso. O que está por trás dessa primeira prisão não é política. Qual é a alegação? É prisão religiosa. São judeus. São judeus que querem Então por trás disso. a prisão e a morte dele. Está por trás disso. Ele está sendo preso agora como um apóstolo, como um pregador. Eles querem matar Paulo porque Paulo está pregando um evangelho que está indo na contramão do que eles estão ensinando. Agora, dessa primeira prisão, Paulo saiu. Orou para sair, pediu oração para sair. E ao sair, a Vilela, ele sai para fazer a 4ª viagem missionária, embora a Bíblia não mencione como 4ª viagem missionária. Ele vai deixar Tito na ilha de Creta. O que é isso, Leni? Cadê a ilha de Creta? Esse é um mapa que inclui Roma, que o outro mapa tá. não tinha Roma. Ah, legal. Legal. Ele vai deixar Tito na ilha de Creta. Olha lá. Isso. Ah, Tá vendo aí? Creta, tá. E ele vai deixar Timóteo lá em Éfeso. Lá atrás. Lá atrás, lá em Éfeso. E ele vai certamente, Vilela, à Espanha, como era seu desejo. Por quê? Ele queria ir Porque, pra porque ali a Espanha era o último limite do mundo ocidental. naquela época. Era fim do mundo na época. Ele era um desbravador. Ele era um bandeirante da fé. Então, nesse interregno da primeira para a segunda prisão, ele escreve mais 2 cartas. Ele escreve a carta de 1 Timóteo e escreve a carta de Tito, que são cartas pastorais, para quem estava na ilha de Creta e para quem estava lá em Éfeso. Como eles deviam se comportar na igreja de Deus. Agora, então vamos para a última carta, porque um fato acontece no mundo enquanto Paulo está solto. Que fato acontece no mundo que transtorna o mundo? Que época que era? Dia 17 de julho do ano 64. É um incêndio ou não? O incêndio de Roma. A maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes. É criminosamente incendiada. Esse incêndio, Vilela, durou 7 noites e 6 dias. De Destruiu 17 de julho a 24 de julho. Destruiu a cidade. Destruiu, dos 14 bairros, 10 deles foram devastados. 4 bairros que não foram tão devastados, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Começa um massacre. Os historiadores dizem que faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes e queimados vivos. Meu Deus. Para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro banho de sangue. É importante dizer que a essas alturas Paulo é o grande líder do cristianismo. E ele começa a ser procurado, ele começa a ser caçado. Até que botam a mão nele, possivelmente em Troade. Na mesma cidade que ele escutou aquela voz do varão macedônio, passa Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Europa. Não deu prazo sequer para pegar seus livros, seus pergaminhos, a sua capa, na chegada do inverno. E agora ele não é mais levado para uma prisão domiciliar, onde ele pagava aluguel, onde ele estava debaixo da égide do imperador, sob proteção do governador, do imperador. Agora ele é jogado na masmorra Mamertina, que era uma região, uma prisão insalubre, fria, lúgubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. É dessa prisão que ele escreve a sua última carta, a sua carta a Timóteo. E nessa carta ele vai mostrar coisas que mexem com a gente. Porque ele diz, por exemplo, no capítulo 2, versículo 9 assim: Ô Timóteo, por causa do evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Pensa comigo uma coisa. O homem
que é o maior líder do cristianismo, é acusado de ser um bandido, É. um criminoso. Eu fico imaginando os fake news da época, os comentários de rua da época. Tá sabendo da última? É. Tá sabendo aí, ó? Aquele cara, ó, que é pregador, aquele apóstolo, ó, tá preso. É um bandido, é um criminoso. Estava por trás do incêndio de Roma. Isso é como estar num... Imputaram esse crime pra ele? Sim, Do incêndio? como líder do incendiário de Roma. Essa era a imputação do crime. Tô louco. Era a imputação do crime porque Nero tentou se safar. Foi o álibi que ele encontrou. E aí ele vai dizer mais. No capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer para o Timóteo, que era pastor em Éfeso. Timóteo era jovem, tímido, doente. Timóteo está com vergonha dele. Ô Timóteo, não se envergonha das minhas cadeias. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 15 dessa carta: todos os da Ásia me abandonaram. Todos. Quem eram os da Ásia? Os filhos da fé dele. É. Gente que ele ganhou para Cristo. Ele vai dizer no capítulo 4:16 que marcaram uma audiência para ele. O direito romano, estudado até hoje, deu a Paulo o direito de apresentar sua defesa. Marcar a primeira audiência, está lá no capítulo 4:16 assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Ou seja, ninguém queria colar sua biografia com a vida de Paulo, para não sofrer as mesmas consequências. Claro. Acovardamento. E aí o que acontece? Paulo é sentenciado à revelia, a pena de morte. Mas ele diz: mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Então, Paulo escreve essa carta no corredor da morte, na antessala do martírio, aguardando o dia da sua execução. Vai dizer para Timóteo o drama que ele está vivendo, da solidão, do abandono, das privações, da ingratidão. Mas esse homem vai encerrar a biografia dele assim: eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ele olha para o passado e diz o seguinte: mas ele foi um combate, mas eu terminei minha carreira, e eu não negociei minha fé. Eu agora estou sendo oferecido por libação, não é Roma que vai me matar, não, eu vou me entregar. E não vou me entregar para Roma, não, vou me entregar para Deus. E eu não estou indo também para o martírio, não. Eu estou indo receber a coroa da justiça. O juiz da terra me sentenciou a pena de morte, mas o reto juiz já me justificou e não tem condenação sobre mim. Então eu estou indo para receber a coroa da glória. Então esse homem não se permitia ser dominado e nem vencido pelas circunstâncias nem pelas pessoas. Ele vive uma vida cristocêntrica, por isso ele termina dizendo assim, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a linda história deste homem que foi o maior apóstolo, maior pregador, maior missionário, maior plantador de igrejas, maior escritor do Novo Testamento, o grande bandeirante do cristianismo. E enquanto ele estava preso, alguém foi visitar ele? Sim, sim. Nessa segunda prisão, ele menciona duas pessoas. Lucas? Ele menciona Lucas. Ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Somente Lucas está comigo. Mas ele vai dizer de um outro nome lá no capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer de um outro cidadão, Onesíforo. Olha que coisa bonita isso aqui, Vilela. Olha que coisa preciosa, que coisa linda. E até preguei domingo passado sobre esse camarada. Olha que bonito que ele fala. Estais ciente, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ou seja, esse camarada que morava em Éfeso, ele sai de Éfeso, uma viagem longínqua, perigosa, vai a Roma, ele não sabe onde Paulo está. Paulo está num buraco, escuro, úmido, frio, insalubre. Eu estou procurando Paulo, você sabe onde? Não sei. Eu queria saber onde está o Paulo. Não sei não. Ele, enquanto não achou Paulo, ele não parou. Para fazer o quê? Para dar
ânimo para Paulo. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Ele muitas vezes me deu ânimo. Eu acho isso bonito, sabe por quê? Você dá ânimo para quem? Para quem está desanimado. Claro. Paulo não é um super-homem, Ele é humano. é um ser humano que está lidando com situações tão difíceis. Sente- Investiu a vida dele numa causa, em tanta gente, e se vê sozinho, doente, velho, abandonado, cheio de cicatrizes, acusado de um crime que não deve, julgado à revelia, condenado à pena de morte. Por ser cidadão romano, foi degolado. Como Pedro, que não era cidadão romano, sofreu a morte da crucificação. Mas esse homem encerra a vida dele com a doxologia. A ele, a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a vida desse homem é um exemplo para nós. Olá pessoal, um recadinho rápido e importante. Esse canal é dedicado a cortes religiosos para aumentar o seu conhecimento e fé sobre a palavra de Cristo. Então se você quer mais cortes religiosos, peço que seguem o nosso canal.